Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso LAC Concursos. Na nossa aula do dia de hoje, a gente vai discutir com você uma mudança muito importante que foi feita lá no Estatuto do Banco do Nordeste do Brasil. Portanto, a gente vai enquadrar essa aula aí dentro daquela parte de legislação básica, nesse caso aí, definindo o novo Estatuto do Banco para este nosso ano de 2018. Quando a gente analisa um estatuto, não tem outra alternativa. A gente vai ter que acompanhar lá os principais tópicos desse novo estatuto. Óbvio que esse estatuto tem lá uma série de parágrafos, né, que muitas vezes não tem muita utilidade, não tem muita serventia para o nosso estudo, para o concurso do BNB. No entanto, existem lá alguns artigos e alguns parágrafos que a gente vai ter que olhar com muita atenção, que eventualmente pode ser motivo de cobrança em prova, ok? Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha de perto no novo Estatuto do BNB. Bom, pessoal, nós estamos falando aí de legislação básica, né? E nós vamos começar com um novo Estatuto Social, lembrando que ele foi consolidado numa Assembleia Geral, realizada em 14 de nove de 2018. Então vamos lá, começando com a denominação e caracterização do banco. O Banco do Nordeste do Brasil é um banco de desenvolvimento, de sociedade anônima aberta, de economia mista e personalidade jurídica, isso aqui é importante, de direito privado, instituição financeira múltipla, criada pela Lei Federal 1649 de 52, é regido por esse estatuto e especialmente pelas leis 4595 de 64, 6404 de 76 e 13303 de 2016, pelo seu respectivo decreto regulamentador e demais legislações aplicáveis. Então a definição aqui, ela começa com algo muito importante. Primeiro, o Banco do Nordeste é um banco de desenvolvimento do Nordeste brasileiro. Nesse sentido, ele é um banco de fomento, é um banco de incentivo às atividades econômicas que possam redundar em desenvolvimento socioeconômico para o Nordeste brasileiro. Mas nós sabemos que ele se constitui lá como uma instituição financeira múltipla e, portanto, podendo operar várias carteiras diferenciadas, desde aquela relacionada à poupança a, por exemplo, a conta corrente. Sabemos também que o banco se coloca aqui como uma entidade de direito privado e, portanto, embora 90% do capital esteja nas mãos do governo federal, ela é uma economia mista e, portanto, tem parte das suas ações pulverizadas dentro do mercado e, dessa forma, irá se caracterizar pela legislação de direito privado. O objetivo do banco é muito claro, é tentar fornecer os instrumentos de crédito e de apoio, às iniciativas que possam lá redundar no desenvolvimento do Nordeste brasileiro. Então vamos lá, vamos analisar agora cada uma das etapas desse estatuto. Confere comigo. Bom, pessoal, no parágrafo único, ele define lá algo igualmente importante. Ele diz assim: a área básica de atuação do banco é a região Nordeste do Brasil, portanto, composta lá pelos 9 estados do Nordeste, compreendendo ainda a região norte dos estados de Minas Gerais, portanto, pegando lá o Vale do Mucuri e o Vale do Jequitinhonha, e o norte do Espírito Santo, observadas lá as disposições legais pertinentes. A primeira pergunta é: professor, por que incluir o norte de Minas Gerais, se Minas Gerais fica na região sudeste, bem como o norte do Espírito Santo? Ocorre que o Banco do Nordeste, ele objetiva lá atender as demandas de uma população, sobretudo carente de condições de desenvolvimento socioeconômico. E aí, o norte de Minas Gerais, por suas características socioeconômicas e muitas vezes até fisiográficas do seu relevo, da sua vegetação e do seu clima,
bem como do norte do Espírito Santo, se assemelham muito mais ao Nordeste brasileiro do que à região Sudeste. Em virtude disso, o legislador determinou que essas regiões também sejam contempladas lá pelo BNB. Continuando então. Bom, e aí ele vem lá no capítulo 2º do objeto social e das vedações. Ele diz lá no artigo 3º, o banco tem por objeto social a promoção do desenvolvimento e a circulação de bens por meio da prestação de assistência financeira, de serviços, técnica e de capacitação a empreendimentos de interesse econômico e social. Parágrafo 1º. Poderá o banco praticar todas as operações bancárias ativas, passivas e acessórias, prestar consultoria de valores imobiliários, serviço bancário, de intermediação e suprimento financeiro, sobre suas múltiplas formas, e o exercício de administração de carteira de valor mobiliário e de qualquer atividade facultada às instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, inclusive realizar operações relacionadas à emissão e à administração de cartão de crédito. Portanto, pessoal, o banco se caracteriza como um banco múltiplo e, portanto, ele opera, duas ou mais carteiras. Nesse caso, opera lá cartão de crédito, opera o mercado de ações, opera o mercado de certificados de depósito bancário e interbancário, poupança de uma maneira geral, conta corrente, mas também atua como principal agente financiador do desenvolvimento do Nordeste. E aí a gente vai ver ao longo dessa aula que ele é também o principal operador do FNE, o Fundo Constitucional de Desenvolvimento do Nordeste. Embora opere também com recursos próprios, opere em alguns casos com algumas linhas de financiamento via BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, e ainda com recursos obtidos junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, e o Banco Mundial, que é o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento. Ok? Continuando lá. Parágrafo 2º. Como instrumento da execução política creditícia do governo federal, compete ao banco exercer as atribuições que lhe forem conferidas em lei, especialmente aquelas previstas no Decreto-Lei 1.376, de 74, e 7827, de 89. Parágrafo 3º. O banco poderá promover em todos os municípios de sua área de atuação ações destinadas a fomentar o desenvolvimento local, micro e mesorregional, buscando estimular a organização social da comunidade e a formação de cadeia produtiva. Aqui, óbvio, o BNB é o banco de instrumento de crédito do governo federal. E a pergunta é, por que da necessidade de se constituir um banco de desenvolvimento especificamente para o Nordeste brasileiro? Isso vai acontecer lá no segundo governo Getúlio Vargas, em 1952, porque o Brasil já apresentava naquele momento uma forte assimetria de desenvolvimento macro-regional. Observe que quando a gente fala de desenvolvimento macro-regional, nós estamos considerando aquelas 5 macro-regiões definidas pelo IBGE: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Observe você também que existe uma série de diferenças intra-regionais no Nordeste, entre, por exemplo, a Zona da Mata e a área do Sertão, entre a área do litoral da Zona da Mata e o Agreste e o Meio Norte. Portanto, o banco se constitui lá como aquele que vai atuar de acordo com as diretrizes do Plano Nacional de Desenvolvimento Regional, desenvolvido pelo Ministério da Integração Nacional, para atuar junto com os planos estaduais de desenvolvimento, políticas públicas que possam fornecer crédito para os setores produtivos
de maneira prioritária para o micro, pequeno e médio empreendedor, a fim de que estes possam contribuir para o crescimento socioeconômico da região Nordeste como um todo. Mas observe que o banco vai além disso. Ele também pode fomentar, ele pode financiar atividades de pesquisa que possam contribuir para o aumento do desenvolvimento socioeconômico da macro-região nordestina. Ok? Continuando. O banco poderá prestar serviços de assessoria, consultoria e gerenciamento de atividades econômicas e financeiras, de políticas públicas, de previdência e de outras matérias relacionadas com a sua área de atuação, diretamente ou mediante convênio, em termos de parceria com outras entidades ou empresas. Artigo 5º. Observadas as disposições legais, o banco poderá constituir e manter subsidiárias, bem como participar de associações e de empresas para operações de microcrédito, cartão, seguro, mercado de ações e imobiliário, de processamento de dados, de desenvolvimento de tecnologia da informação, de pesquisa, treinamento, assistência técnica e outros assemelhados. O banco estimulará a pesquisa científica, tecnológica, econômica e social e apoiará as atividades socioambientais e culturais, diretamente ou em parceria com outras entidades. Então aqui duas questões, né? No artigo 5º, ele reforça a participação do banco como um banco múltiplo e, portanto, podendo desenvolver subsidiárias em vários setores, como cartão de crédito ou tecnologia da informação ligada a serviço bancário. Num segundo momento, ele diz lá que o banco poderá apoiar, né, ou constituir área de pesquisa que pode ser econômica, social, ambiental, né, para desenvolvimento de políticas públicas que venham a aumentar a qualidade de vida da população nordestina, trazendo crescimento e desenvolvimento macro-regional. Continuando. A contratação de financiamentos de interesse governamental e a execução de programas oficiais, mediante a aplicação de recursos da União ou fundo de qualquer natureza, fica condicionada conforme o caso. E aí vem as condições. Primeiro, a colocação de recursos correspondentes à disposição do banco e ao estabelecimento da devida remuneração. A prévia e formal definição da remuneração dos recursos a serem aplicados em operações objeto de equalização entre custos de captação do banco e encargo financeiro cobrados do tomador. E a prévia e formal definição de remuneração pelos serviços prestados, a qual nunca poderá ser inferior aos custos nele incorridos. Então a questão aqui é muito óbvia. Embora o banco seja um banco de fomento, né, ele vai lá ter o seu custo de captação dos recursos e, obviamente, de venda desses recursos para o tomador de crédito. O que o banco de cara veda é a possibilidade de eu ter lá uma linha de financiamento que seja abaixo dos custos de captação de crédito. E a pergunta é por quê? Porque é óbvio, se o banco conceder crédito através de uma política que não atenda uma remuneração mínima dos seus custos de captação e dos seus custos operacionais, o banco vai entrar em déficit e, portanto, inviabiliza a atuação do banco a médio e a longo prazo. E aqui o cuidado do Estatuto em defender a ideia de que o banco deve ter lá explícita todas as remunerações para todo e qualquer tipo de linha de financiamento ou serviço prestado, não podendo ser inferior, né, ao preço de custo de captação desses recursos. Continuando. Artigo 4º. O banco manterá com recurso próprio órgão técnico de estudo econômico, ficando autorizado a aceitar contribuições
de entidades públicas e privadas, bem como a: número 1. Atribuir a instituições, órgãos ou serviços técnicos especializados a execução parcial de estudo e pesquisa, celebrar convênio e termos de parceria para a realização de estudo, pesquisa e outras atividades de interesse mútuo com entidades públicas e privadas, cooperar com outros órgãos e entidades vinculados aos problemas da região para a execução de projetos que contribuam para o seu desenvolvimento econômico, social e cultural. Observe, pessoal, que a questão do desenvolvimento e do subdesenvolvimento, ela é, no mínimo, multilateral, ou seja, ela tem faces muito distintas. A realidade nunca é uma realidade monolítica com apenas um único aspecto. Nós temos aspectos aí no Nordeste brasileiro que levam muitas vezes a uma condição de subdesenvolvimento que se baseia lá numa condição climática, numa condição de relevo, numa condição edáfica, que é de qualidade do solo ou de características do solo. Muitas vezes nós temos problemas relacionados a questões sociais, como atendimento de água, de habitação, de saneamento básico, de mobilidade urbana. Temos problemas de segurança, temos problemas lá relacionados, à captação de recursos para financiamento, a atividades produtivas, níveis de produção e produtividade, geração de emprego e renda, Enfim, a realidade é sempre uma realidade múltipla. Nesse sentido, o BNB inova. Ele tem um setor de pesquisa próprio e ele abre a possibilidade para receber a ajuda ou recursos da entidade, pública ou privada, com o objetivo claro de estabelecer um melhor conhecimento sobre a realidade da região Nordeste, a fim de poder contribuir, ele também, com o planejamento macro-regional, oferecendo alternativas de linhas de crédito para atender a demanda do setor produtivo. Bacana? Então vamos lá. Vedações. Aquilo que não é permitido. Artigo 5º. Ao banco é vedado, além das proibições fixadas em lei, letra A, realizar operações com garantia exclusiva de ações de outras instituições financeiras. Pergunta: professor, por que o banco não pode conceder linha de financiamento tendo lá como garantia apenas as ações de outras empresas? Porque, eventualmente, no caso de inadimplemento, e aí considerando que as empresas que forneceram as suas ações como garantia podem estar numa situação econômico-financeira delicada, o banco se vê lá com aquilo que nós chamamos de crédito podre. Ou seja, ele concedeu a linha de crédito e as ações que dariam garantia a essa linha de crédito não têm valor de mercado, porque a empresa tem lá uma dificuldade muito grande, econômica e financeira, de honrar seus compromissos. Portanto, logo de cara, o Estatuto veda esse tipo de atuação. Segundo, conceder financiamentos, empréstimos ou adiantamentos a membros do Conselho de Administração e dos comitês a ele vinculados, à diretoria executiva, do Conselho Fiscal, bem como aos respectivos cônjuges e parentes até o segundo grau, salvo em caso de operações realizadas em condições compatíveis com as de mercado na forma da lei. Qual é o objetivo do Estatuto nessa questão? É evitar o nepotismo na concessão do crédito, ou seja, evitar que qualquer membro do seu conselho, da sua diretoria executiva, da parte fiscal, se beneficie até o segundo grau, em grau de parentesco, de qualquer linha de financiamento privilegiada. O princípio básico aqui é aquele princípio mnemônico lá do direito administrativo e constitucional, que é o princípio do LIMP, O princípio da legalidade, da impessoalidade, que se aplica bem aqui, da publicidade,
lembrando, LIMP, né? Indo pela ordem: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Bacana? Continuando então. No terceiro ele diz assim: comprar ou vender bens de qualquer natureza às pessoas mencionadas no inciso anterior. Então, exatamente para se evitar a condição de nepotismo. No parágrafo 4º, participar do capital de outras sociedades, salvo se observadas as disposições legais, em percentuais iguais ou inferiores a 15% do patrimônio líquido do próprio banco, para tanto considerada a soma dos investimentos da espécie, e a 10% do capital da sociedade participada. Observe aí que há um cuidado na parte do estatuto a que o banco não faça participação em outras sociedades que comprometa lá a capacidade última e primeira do próprio banco, que é agir como banco de fomento ao desenvolvimento do Nordeste. E, portanto, no estatuto veda que a participação seja superior a 15% do próprio capital, ou a 10% do capital da empresa que receberá a participação do BNB. Ou seja, o banco não tem como objetivo fundamental ter participação acionária em empresas outras. O objetivo é, quando da participação acionária, que isso contribua para o desenvolvimento da atividade fim do próprio banco, que, repito, é a questão do financiamento do desenvolvimento, né, macroeconômico do Nordeste. Emitir ações de fruição, debêntures e partes beneficiárias. Observadas as disposições legais, as limitações do inciso 4º desse artigo não alcançam participação societárias no Brasil ou no exterior em instituição financeira, sociedade de microcrédito e demais entidades autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, permitindo, então, que o banco possa atuar através de outras empresas autorizadas pelo BC a funcionarem no Brasil, mas na mesma área financeira que é a área de atuação do banco. Entidade de previdência privada, sociedade de capitalização de seguros ou de corretagem, novamente, o métier de atuação do próprio banco, que é como instituição financeira. Câmara de compensação e liquidação e demais sociedades ou associações que integram o sistema de pagamentos. Então, novamente, não é vedada a participação nesse tipo de atividade que está ligado à atividade fim do próprio banco. Quarto, sociedades ou associações de prestação de serviço de cobrança, reestruturação de ativo ou de apoio administrativo ou operacional ao próprio banco, associações ou sociedades sem fins econômicos, sociedades em que a participação decorra de dispositivo legal ou de operação de renegociação ou recuperação de crédito, tais como dado em pagamento, arrematação ou adjudicação judicial e conversão de debêntures em ações. Outras sociedades, mediante aprovação do Conselho de Administração. Ou seja, não está vedado a participação em atividades ou empresas que tenham correlação com a atividade financeira do próprio banco e, portanto, corretagem, recuperação de valores, atuação no mercado no mercado mobiliário, atuação eventualmente em empresas de microcrédito. Portanto, não está limitada àquela vinculação de 15% do capital ou 10% da empresa de capital com ações, ok? Desde que esteja lá vinculada à atividade financeira do próprio banco. Parágrafo 2º. Na limitação das alíneas A e B do inciso 4º desse artigo, não se incluem os investimentos relativos à aplicação de incentivo fiscal,
as participações de que trata o inciso 6º do parágrafo 1º desse artigo, decorrente de operações de renegociação ou recuperação de créditos, deverão ser alienadas no prazo fixado pelo Conselho de Administração, e o banco somente poderá firmar acordo de acionistas ou renunciar a direitos nele previstos mediante prévia anuência do ministro de Estado da Fazenda. Isso porque, pessoal, o banco, embora ele possa atuar lá com participação em outras entidades, em outras empresas, que não somente o próprio BNB, ele continua sendo um instrumento de crédito do governo federal e, portanto, submetido lá à aprovação, nesse caso de participação, do ministro da Fazenda, que verificará lá a conveniência ou a oportunidade do banco atuar nesses segmentos de maneira coligada, adquirindo ações ou participações em empresas outras que não da própria estrutura do BNB, ok? Da Assembleia Geral. No artigo 7º, ele coloca assim: a Assembleia Geral é o órgão máximo do banco, com poderes para decidir sobre todos os negócios de interesse da sociedade e para tomar as resoluções que julgar conveniente à sua defesa e desenvolvimento. É regida pela Lei 6404, de 15 de dezembro de 76. A Assembleia Geral é composta pelos acionistas com direito a voto. Quais são as competências da Assembleia Geral, pessoal? Artigo 10º. Compete privativamente à Assembleia Geral, além de outras atribuições previstas na Lei 6404 de 76 e demais normas aplicáveis, primeiro, alterar o Estatuto Social, que foi feito agora em 2018, eleger e destituir a qualquer tempo os membros do Conselho de Administração e os membros do Conselho Fiscal e respectivo suplente, aprovar as demonstrações financeiras, a destinação do resultado do exercício e a distribuição de dividendos, suspender o exercício do direito dos acionistas, fixar a remuneração dos administradores do banco, dos membros do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria e alterar o capital social, renunciar a direitos de subscrição de ações ou debêntures conversíveis em ações de empresas controladas, vender debênture conversível em ações de sua titularidade de emissão de empresas controladas, alienar no todo ou em parte ações do capital social do banco, autorizar a emissão de valores mobiliários no país ou no exterior, devendo ser observada a legislação vigente no país em que for realizada a respectiva emissão. Autorizar a emissão de títulos ou valores mobiliários no país ou no exterior, de rendimento fixo ou variável, com o objetivo de captar recursos destinados a financiar as operações realizadas pelo banco. Deliberar sobre as operações de transformação, cisão, fusão, incorporação, dissolução, e liquidação do banco. Avaliar bens com que o acionista concorre para a formação do capital social. Autorizar a empresa a mover ações de responsabilidade civil contra os administradores pelos prejuízos causados ao seu patrimônio. Alienar bens imóveis diretamente vinculados à prestação de serviços e à constituição de ônus reais sobre eles, permutar ações e outros valores mobiliários, eleger e destituir a qualquer tempo liquidantes, julgando-lhe as contas. Portanto, pessoal, o Conselho de Administração é aquele que tem o poder supremo na organização hierárquica
do próprio BNB. Lembrando lá, né, que 90% das ações estão nas mãos do governo federal e, portanto, há uma capacidade clara, né, de ingerência do governo federal, porque o BNB, embora seja de economia mista, ele tem uma função social e econômica muito clara, definida no próprio estatuto. E, portanto, é o Conselho de Administração que dá a palavra final em todas as grandes resoluções referentes ao próprio banco, né? No que diz respeito lá de constituição ou desconstituição, por exemplo, do Comitê de Auditoria, do Conselho Fiscal, da diretoria executiva, né, do próprio banco, ao mesmo tempo de cisão, fusão, né, incorporação, liquidação, enfim, tudo aquilo, né, que gera em torno da alta administração do próprio banco tem que necessariamente passar lá pelo Conselho de Administração. Continuando. Das operações. Artigo 42. A concessão do crédito ficará subordinada às normas de operações aprovadas pela diretoria executiva, de acordo com as diretrizes estabelecidas neste estatuto. Na análise da concessão do crédito, além da idoneidade dos proponentes, levar-se-ão em conta o mérito social e econômico do empreendimento, a execuibilidade técnica e financeira e administrativa, o prazo de maturação, a capacidade de pagamento, as garantias oferecidas e, quando for o caso, as normas vigentes sobre a preservação ambiental. Então vamos lá. O BNB não é um banco qualquer. Ele não é um banco de mercado. Banco de mercado é aquele que considera basicamente, né, a capacidade de solvência do tomador de crédito, a sua capacidade de pagamento, o prazo, né, de execuibilidade do projeto e, obviamente, né, de pagamento daquilo que foi tomado emprestado pelo banco. Diz respeito, obviamente, à idoneidade daquele que se propõe a ser um tomador de crédito, da sua capacidade econômico-financeira a curto, médio e longo prazo de pagar aquilo que foi tomado como crédito, etc. O BNB não. Ele vai analisar, além desses fatores que são comuns ao mercado financeiro, ele tem que analisar a questão do mérito do projeto. Ou seja, se o projeto contribui de maneira significativa para a melhoria da qualidade de vida da população nordestina, se ele contribui para a geração de emprego, renda, se ele contribui para o crescimento e desenvolvimento econômico, para a redução das disparidades macroeconômicas, né, interregionais, ou seja, entre as regiões brasileiras, e intrarregional, dentro da região Nordeste. Ele observa lá se as condições ambientais estão sendo observadas. E essa é uma grande novidade dentro do estatuto do próprio banco. Ele traz a questão ambiental para a discussão da linha de financiamento. Ou seja, os projetos têm que ser projetos ambientalmente sustentáveis, o que significa o uso racional, parcimonioso, não predatório dos recursos naturais, de maneira a garantir os mesmos para a próxima geração. Ele está analisando o valor cultural do projeto, incorporando, portanto, uma outra vertente à análise de crédito, que é para verificar se a dimensão cultural nordestina está sendo valorizada, sobretudo a cultura popular, o seu folclore, a sua língua, a sua literatura, a sua música, artes plásticas, cinema, teatro e qualquer outra grande manifestação da cultura nordestina. Legal? Esses são critérios que o banco deve levar em consideração, segundo o próprio estatuto. Continuando. No caso de financiamentos que não sejam autoamortizáveis, o seu reembolso ficará previamente assegurado através de vinculação de recurso financeiro das entidades devedoras. Os empréstimos e financiamentos serão formalizados em instrumentos contratuais, nos quais ficarão expressamente disciplinadas a sua finalidade e forma de aplicação.
Excetuam-se da regra do parágrafo anterior as operações de câmbio, desconto de duplicata mercantil, de nota promissória, além de título de crédito rural, industrial e comercial e outros criados por legislação específica. O prazo das operações de crédito será determinado em função das respectivas fontes dos recursos e das características do negócio efetuado, bem como do tipo de empreendimento apoiado, observado o cenário financeiro e empresarial. Então aqui há um cuidado de colocar no parágrafo 3º que o empréstimo e financiamento serão formalizados em instrumento contratual, na qual ficarão expressamente disciplinadas a sua finalidade e forma de aplicação. Qual é o grande objetivo aqui do Estatuto, né? É evitar o desvio de recursos ou o desvio de finalidade dos recursos. Observe, o recurso tem que ser aplicado no projeto que foi implementado ou no programa que foi desenvolvido pelo próprio banco e, portanto, não pode ser desvirtuado ou desviado para outra atividade ou finalidade que não aquela determinada em programas elaborados pelo banco ou em projeto apresentado ao banco para a concessão da linha de financiamento. Da mesma forma que não se pode alterar a finalidade do projeto. Então, não é somente desvirtuar ou desviar o recurso, é também desviar a finalidade a qual o recurso se vincula. E, portanto, aqui excetua-se, claro, debênture, ou ação ou qualquer outra atividade que não tenha relação direta com linhas de programas do próprio banco, com linhas de financiamento ou de projetos apresentados pelas empresas. Legal? Vamos lá, então. Continuando. Os empréstimos e financiamentos concedidos pelo banco far-se-ão mediante garantias reais e ou fidejussórias, capazes de assegurar o cumprimento da obrigação assumida. Observadas as disposições legais, poderá ser dispensada a exigência de garantia. Número 1. No crédito a pequenos produtores para financiamento de suas atividades agrícola, pastoril, artesanal, pequena indústria, bem como nos financiamentos concedidos com base em programas especiais do governo federal ou em que sejam utilizados recursos ou repasses de financiamento, desde que, nas últimas duas hipóteses, as normas de aplicação emanadas do órgão competente dispensem a garantia. Então a pergunta é possível obter uma linha de financiamento junto ao BNB que dispense garantia? Sim, desde que ela seja vinculada ao mini, micro e pequeno empreendedor, rural ou urbano, e que a atividade, obviamente, tenha algum tipo de impacto para o crescimento econômico do Nordeste. Isso porque fica óbvio que o micro, o mini, o pequeno empreendedor no campo ou na cidade, porque ele envolve lá a atividade industrial e artesanal, muitas vezes não tem condições de oferecer garantia pelo crédito assumido. Um exemplo clássico que ocorre assim é na condição do microcrédito, onde a maioria do volume concedido pelo BNB é de até R$2.000. É óbvio que o tomador não tem condições de dar garantia daquele crédito e, portanto, nessas condições muito específicas, o banco pode abrir mão de tal, sem, obviamente, abrir mão da idoneidade daquele que seja o tomador. Legal? Nos empréstimos e financiamentos concedidos a pessoas jurídicas de direito público, suas empresas públicas e sociedades de economia mista. E aí é claro, se há uma concessão de empréstimo a pessoa jurídica de direito público, suas empresas públicas ou uma empresa de sociedade de economia mista, notadamente aquela de controle estatal, óbvio que pode ser dispensada aí a garantia. E nos empréstimos concedidos a depositantes pessoa física. Isso porque a pessoa física normalmente pega crédito, por exemplo, através do cheque especial, através do crédito direto ao consumidor, que são linhas normalmente pré-aprovadas pelo próprio banco,
na qual não há uma exigência clara de patrimônio para que dê garantia ao crédito tomado. Então, esse caso também é um caso de exceção. O banco poderá colaborar com outras instituições congêneres na execução de programa de assistência financeira através da concessão de créditos a mutuários selecionados ou de contrato de repasse de instituição financeira pública e privada, inclusive cooperativa, e outras associações de produtores, especificamente com outras instituições financeiras federais, poderá o banco compartilhar a execução de programas de assistência creditícia e financeira. Então é óbvio que o banco pode atuar com instituição pública, né, ou instituição privada para concessão de crédito. E no caso de instituições federais, ele já atua. É o caso, por exemplo, da parceria entre o BNB e o BNDES, que tem linhas de financiamento voltadas, por exemplo, para reequipar, né, a indústria brasileira ou para aumentar ou ainda modernizar a frota de caminhões do país. Então, são formas de linha de atuação que o banco já tem com outras instituições financeiras de caráter federal. Poderá fazê-lo com a iniciativa privada? Também, de maneira suplementar ou complementar. O Estatuto permite isso. Dos empregados do banco. Os empregados do banco estarão sujeitos ao regime da CLT, das Consolidações da Lei do Trabalho, à legislação complementar e aos regulamentos internos da empresa. O ingresso nos quadros de empregados do banco dar-se-á mediante aprovação em concurso público, né? Então, como o banco é uma entidade, né, de direito privado, ela se rege pela consolidação das leis do trabalho. Porém, como é uma entidade de economia mista, tudo bem? O ingresso no seu quadro somente se fará mediante aprovação em concurso público. O acesso a cargo e função no banco é permitido aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros na forma da lei. Parágrafo 3º. Os portugueses, residentes no país, poderão também ingressar nos serviços e quadros do banco, desde que amparados por igualdade de direitos e obrigações civis e estejam no gozo de direitos políticos legalmente reconhecidos. Portanto, não é permitido o acesso a cargo e função do banco para quem não seja português, né, que esteja amparado por igualdade de direitos, ou a brasileiros ou aqueles que não sejam brasileiros. Artigo 51. Poderão ser contratados a termo e demissíveis ad nutum profissionais para exercerem as funções de... Aqui foi criado um cargo especial, que é o de economista-chefe. Número 1. O assessoramento especial ao presidente do banco, observada a dotação máxima de 2 cargos, e o de consultor especial de órgão técnico de estudo econômico, previsto no caput do artigo 4º, de caráter técnico, vinculado também ao presidente. O consultor especial será denominado de economista-chefe e deverá ter doutorado em ciências econômicas, notório saber, ilibada conduta ética, experiência em organização nacional e internacional ou instituição acadêmica. As atribuições, remuneração, vigência e demais condições da ocupante da função de consultor, prevista no inciso 2, serão regulamentadas nas normas internas do banco e previstas em contrato a ser firmado com o consultor especial. Aqui tem uma novidade no Estatuto. É passível a contratação de um economista-chefe? Sim. Ele tem que ter doutorado em ciência econômica, portanto, notório saber na área acadêmica ou na área empresarial. Qual é o objetivo disso? Ele vai estar vinculado diretamente ao diretor-presidente executivo do banco. O objetivo
é fazer um assessoramento qualificado das condições macroeconômicas internas do Brasil e das condições macroeconômicas internacionais, podendo lá dar a sua contribuição de análise do cenário brasileiro, do cenário internacional, para melhor tomada de decisão das linhas de crédito a serem ofertadas pelo próprio banco. E, portanto, é um assessor direto qualificado da presidência do próprio banco. Legal? Nesse caso, sem necessidade de concurso público, porém por contrato a termo. Bom, pessoal, a gente prometeu para vocês que sempre que possível a gente ia colocar questões para ver como é que esses tópicos aí, né, caem na prova. E aí, uma questão de 2010 da banca CEP para analista bancário diz assim: sobre o Banco do Nordeste do Brasil, analise as afirmativas a seguir e assinale V se verdadeiras e F de falsas. Primeira, o BNB tem sua sede na cidade de Fortaleza. Alternativa verdadeira. São recursos do BNB os lucros auferidos nas operações do Banco Central do Brasil. Falso. O banco atua basicamente com recursos lá advindos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste, recursos próprios e ainda aqueles advindos de convênios internacionais, como o Banco Interamericano de Desenvolvimento e o Banco Mundial. Não é de operações, né, do Banco Central. O BNB terá uma filial em cada um dos estados compreendidos no Polígono das Secas. Falso. Na realidade, o banco, né, tem lá as suas agências nos 9 estados que compreendem o Nordeste, mais o norte de Minas Gerais e do Espírito Santo. O presidente do BNB é nomeado pelo ministro da Fazenda, entre pessoas de notório conhecimento de problemas peculiares à região Nordeste. De novo, alternativa falsa, portanto, verdadeiro, falso, falso e falso, gabarito aqui, a nossa letra A. Ok? Bom, pessoal, com isso então, a gente encerra mais essa aula com você na nossa jornada aí de preparação para o BNB. Um abraço forte para você, bons estudos e até o nosso próximo encontro. Até lá!